Obrigado, Senhor, que o Senhor continue trazendo a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida de comunidade. Abençoa o pastor Lucas, que ele possa ser esse elo da Tua vida com a nossa vida, Senhor, para que ele possa transmitir aquilo que o Senhor quer, que a gente entenda, receba e viva como comunidade. Traz a ele a Tua paz, a Tua tranquilidade, o discernimento, a revelação, para que ele possa nos transmitir aquilo que o Senhor quer, aquilo que a gente precisa ouvir. Te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Muito bom estar com vocês e poder trazer a palavra do Senhor nessa noite. Na segunda, eu não pude estar aqui, até cortei meu cabelo para estar aqui na segunda-feira, fiz a barba para estar aqui segunda-feira, mas infelizmente fui parar no hospital por um problema de coluna. Ainda estou sentindo bastante dor. Amanhã farei uma tomografia para ver qual é o grau da lesão, para poder tratar especificamente. Agradeço aos amados que têm orado por mim, que têm entrado em contato e oferecido apoio, mas essa dor só eu posso carregar. Eu não tenho como compartilhar convosco essa dor de coluna que tem me atrapalhado já tem alguns dias. Mas isso não tira de mim a alegria de poder ministrar a palavra do Senhor, não tira de mim a disposição de poder ministrar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E eu quero abrir com você o texto de Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler a primeira parte do verso de número 3, Oséias 6, 3. Hoje eu vou usar a versão NAA para essa ministração, e espero que o Senhor fale com você, assim como falou comigo nesses dias. Diz assim a primeira parte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Apenas essa parte. Feche os seus olhos para uma breve e rápida oração. Espírito Santo de Deus, nós estamos expostos diante de Ti, porque queremos receber de Ti tudo aquilo que Tu tens preparado para o dia de hoje, para os nossos corações. Por isso, Senhor, que todo pensamento intrusivo, que toda dispersão seja anulada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar um pouquinho, obrigado. Uma palavra no dia de hoje, baseado na última série de podcast que Niles gravou com Ana Rios, acerca das marcas da religião, de conhecer a Jesus. Porque eu estava orando ao Senhor e pedindo a Ele uma direção. Eu já tinha todo um estudo pronto acerca de um tema para trazer, e só que o Senhor não confirmava ao meu coração trazer esse tema. E aí foi no sábado eu estava lá no quintal, lá em casa, ouvindo o podcast, e quando chegou no último episódio, aquela voz conhecida disse assim: é sobre isso que eu quero que você fale. E aí então já veio de cara todo o esboço. Eu só tive o trabalho mesmo de digitar e depois imprimir. E eu desejo do fundo do meu coração, que essa palavra fale com você hoje. Nós temos sido muito abençoados nessa comunidade, com tanta riqueza e profundidade dos estudos, das ministrações, dos podcasts. Tudo isso são ferramentas, são informações para a nossa formação como discípulo. Então é muito lindo, realmente é muito perfeito você assistir aqueles 15, 20 minutos de podcast e colocar lá no comentário: glória a Deus, glória a Deus. Mas e depois? O que fica do que foi ouvido no seu coração? O que daquilo que foi ouvido se transforma em vida em você? O que fica depois que você assiste 7 episódios? Qual posição você toma? Qual atitude você toma? Qual é a prática que você passa a desenvolver após ser ministrado por aquele podcast? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje.
E o título dessa mensagem é Conhecer Jesus. Esse é o meu desejo. É o título dessa mensagem. Jesus, ele nunca chamou alguém para uma relação à distância. Jesus nunca chamou alguém para ser discípulo, para fazer um modelo EAD. Sempre foi na proximidade. Sempre foi andando junto. Sempre foi estando perto. Jesus nunca ofereceu, nunca deu uma opção. Se alguém quer ser meu discípulo, me siga à distância. Não, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho é um só. Não tem um outro método. Jesus não ofereceu uma outra opção de ser discípulo. Eu sou um discípulo à distância. Alguns anos atrás, eu estava na casa de um tio de Cimeia, lá na praia, e tinha um pessoal de uma igreja lá reunidos, e aí falando que faziam missões, que iam para o sertão, abrir igreja e coisa e tal, faziam algo tremendo. E eu perguntei assim, e o seu pastor acompanha vocês? Ela falou, não, o meu pastor nem me conhece. Eu falei, como assim, amado? Não, eu sou ovelha de banco. Não tinha nenhuma relação com o pastor, não tinha nenhum processo de proximidade com o pastor. E muitos são assim no meio evangélico hoje. Falam, usam a nomenclatura de discípulo, de evangélico, mas vive longe daquilo que é ser um discípulo. Vive longe de ser aquilo que Jesus quer que seja. Então Jesus não chamou ninguém para viver uma relação à distância. Porque para conhecê-lo é preciso de proximidade. Para conhecer alguém é preciso de proximidade. E Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma estátua. Jesus não é um símbolo. Jesus não é uma história. Jesus não foi um profeta. Jesus é uma pessoa. E que está perto e se relaciona comigo e com você. Mas uma coisa que é fato e é verdade, e que muitos cristãos ignoram, e que acham que por terem sido batizados, acham que por terem tomado a decisão de aceitar Jesus como o Senhor Salvador da vida, acham que ali já é um fim em si mesmo, que tudo na vida cristã vai vir por enxurrada, vai vir pelo acaso, e se esquece que existe um fator determinante e importante na vida de cada discípulo, que é o desejo de conhecer a Jesus. Isso é algo que precisa ser desenvolvido pelo discípulo. Esse desejo, essa fome, esse anseio por conhecer quem é Jesus. E muitos se esquecem disso. E acabam entrando num caminho religioso, porque começa a praticar as coisas sem nenhum entendimento. E a motivação é que fulano está fazendo, então eu vou também. Fulano está indo, então eu vou também. E a motivação passa a ser essa. Aí quando aquele fulano não vai, aquele fulano se desvia, aquele fulano sai da comunhão, a pessoa fica perdida. E agora, o que será de mim? Porque toda a motivação, toda a pulsão que levava ele a fazer algo, estava baseada numa pessoa. Então eu observava e copiava. Mas isso não se tornou algo meu. É apenas algo adaptado. Não algo encarnado. Então o desejo de conhecer a Jesus é que me leva a estar perto dele. É o que me leva a querer saber mais sobre os gostos pessoais dele. E é interessante que Niles ele fala no último episódio que a teologia não é o caminho principal para conhecer Jesus. A teologia ela é um instrumento para conhecer Jesus. Essa é a verdade. E assim, eu tenho alguns exemplos. Eu tinha um colega no seminário que até hoje eu nunca vi alguém devorar tanto livro como aquele colega
lia. Era impressionante. Enquanto nós líamos os normais, assim, líamos 10, 12 livros no semestre, ele lia 35, 40 livros. O cara era surreal, velho. Era surreal o que aquele camarada fazia. Ele lia muito livro, e qualquer coisa que você perguntasse de qualquer teólogo, ele tinha resposta na ponta da língua. Mas, quando nós sentávamos para conversar, depois do futebol, uma conversa assim informal, rapaz, era tanta podridão que saía da boca daquele camarada, era tanta podridão que saía da boca dele, que era inacreditável. Como podia alguém que lia tanto, conhecia tanto, mas de vida não tinha nada? De santidade não tinha nada. Ele tinha o conceito da santidade, ele tinha o conceito do Espírito Santo, mas a vida, o que exalava dele, na vida particular, era só podridão. A boca suja, não saía nada que prestava. O camarada com quase 40 anos, estava lá para se formar como pastor, lia tanta coisa, mas a vida não passava de uma mentira. Então, a teologia, ela tem o seu lugar fundamental na vida do discípulo. O discípulo que não se interessa, que não lê nada sobre teologia, precisa corrigir isso. É muito importante. Por isso que nós indicamos tantos livros hoje na comunidade, para que você tenha uma formação sadia e não fique apenas de experiência em experiência, porque o estudo direcionado, porque o estudo orientado tem o seu valor, tem o seu lugar na vida de cada um. Isso não pode ser ignorado. Mas eu quero falar mais sobre isso. Você já foi, com certeza, no aniversário, convidado, no aniversário de um familiar, que não é muito próximo teu, e você ficou assim, que presente eu vou comprar para essa pessoa? Quem já passou por isso? Tipo assim, poxa, velho, eu fui chamado lá para o aniversário da minha tia, e que presente eu vou comprar? O que é que você faz? Você pega e liga para alguém que é mais próximo desse parente e pergunta, rapaz, que número ele calça? Qual o tamanho da blusa? Que cor ele gosta? E aí você vai e compra, então, um presente de acordo com o que aquela pessoa que está perto sabe. E aí você chega, então, na festa, né, com aquele sorrisinho amarelo, porque não conhece muito bem a pessoa, mas entrega o presente confiando que a pessoa próxima lá sabia dos gostos. E, infelizmente, muitas pessoas, elas têm dificuldade na relação com Jesus, em saber qual é a vontade de Jesus, saber qual é o querer de Jesus, porque não está perto. E a pessoa, então, ela passa por uma dificuldade na vida, ela está numa encruzilhada, numa tomada de decisão, e aí ela fica em dúvida sobre o que fazer, como fazer. Sabe por quê? Porque está distante de Jesus. E aí não sabe decidir. E aí não sabe tomar decisão, e aí fica naquela dúvida, o que é que eu faço? Como eu faço? Por onde eu vou? Preciso tomar uma decisão de um relacionamento. E aí, Senhor, e agora eu topo ou não topo? E a dúvida surge justamente porque não sabe do que agrada ao Senhor. E o que acontece? A consequência é buscar agradar a si mesmo. Buscar agradar a si mesmo. Nessa minha caminhada, trajetória de aconselhamento pastoral com casais, é impressionante como a gente encontra pessoas que têm dificuldade em saber o que é bom para o casamento. Tem dificuldade de entender o que é bom para o casamento. E aí, quando eu paro para analisar, para ajudar, para entender, eu descubro que a maioria dessas pessoas com problema são pessoas que têm um problema primário, que não é o casamento, mas é a relação com Jesus. E aí você descobre que o camarada não tem uma vida devocional. Você descobre que o camarada não ora com a esposa, não ora com os filhos.
a mulher não ora com os filhos, mas exige que os filhos tenham tal comportamento. Sendo que o real problema está entre o indivíduo e Deus, mas aí projeta o problema no casamento. Eu sempre falo assim, o problema nunca está no casamento, está no indivíduo casado. Porque quando o indivíduo casado está resolvido consigo e com Deus, a paz do casamento voa. É impressionante isso. Mas basta o cara estar azedo, estar amargurado, estar irritado, estressado, o objeto que recebe toda essa ira, toda é a esposa ou são os filhos. E ele se esquece que precisava primeiro era ajeitar o eixo vertical entre ele e o Senhor. Conhecer Jesus não tem nada a ver, queridos, com uma lista de pré-requisitos que eu preciso corresponder, eu preciso atingir para conhecer Jesus. E tem muita gente que trata essa relação com Jesus do certo e errado, do pode ou não pode. E aí, a relação com Jesus, ela é baseada nisso. Eu posso ou não posso? Eu vou ou não vou? É certo ou errado? Rapaz, não, eu não estou bem, eu não estou 100% ainda. Quando eu tiver 100% eu vou. Quantas pessoas eu já ouvi falando isso? Quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar com isso, parar com aquilo, eu vou para a igreja. Mas o que eu acho interessante é que quando eu começo a folhear os evangelhos, eu começo a descobrir um pouco mais sobre Jesus, eu percebo que isso não existe na cabeça de Jesus. E eu posso provar isso para vocês, isso não é coisa da minha cabeça, não. Quando eu olho para a história da mulher que foi pega lá fazendo sexo ilícito, lá em João 8, chega aquela multidão, todo mundo com pedra na mão, pronto para matar ela, que pela lei poderiam fazer, poderiam atacar a pedra nela, e aí eles perguntam para Jesus o que deve ser feito. Jesus está ali riscando no chão, está ali escrevendo, e eles insistem: Senhor, o que é que você diz? A lei manda matar, mas e você, diz o quê? Ele lá, calmamente, escrevendo no chão, fala assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse nem sim e nem não. Ele não defendeu a mulher. Não, peraí, bora, não, espere, bora conversar um pouquinho. Não, ele não faz isso. Ele apenas levanta uma questão. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só que essa questão expõe a podridão que havia na multidão. Porque quantos ficaram ali? Nenhum ficou. E olha só, olha que negócio interessante. É por isso que é tão apaixonante estudar sobre Jesus. Porque aquela pessoa pecadora, a podre, a que não prestava, a vagabunda, foi essa que conheceu Jesus. Foi essa, a imprestável, que encontrou a graça. Porque todo mundo lá que se achava o bonzão, todo mundo que se achava o justo, todo mundo caiu fora. Mas aquela mal vista foi a única que levantou os olhos e viu Jesus e ouviu: nem eu te condeno, filha. Você entende essa graça? Não tem nada a ver com certo e errado. Tem outros exemplos que eu poderia citar aqui. Um outro deles, Zaqueu. Zaqueu criticado por ser cobrador de imposto, ser um publicano, um camarada mal visto pela sociedade judaica. E quem foi que Jesus pediu para ficar na casa? Na casa desse camarada. E aí, do nada, estão lá jantando, e Jesus fala o quê? Ei, o rapaz falou o quê? Senhor, olha, eu não sei o que está acontecendo aqui dentro de mim, mas, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala assim: hoje entrou a salvação nessa casa. A proximidade. Não se trata de certo e errado, não se trata de bonzinho ou malzinho, mas se trata de o desejo de conhecer a Jesus. Eu não tenho credenciais
para conhecer Jesus. Talvez aqui eu seja o pior dos pecadores aqui. Mas uma coisa eu tenho, eu desejo conhecer Jesus. Eu quero conhecê-lo, porque eu quero agradá-lo. Eu quero estar perto dele. Eu quero entender o que passa no coração dele, quando nós estamos numa ação social, na queimadinha, ali com várias crianças. Eu quero que o meu coração seja igual ao coração de Jesus para aquelas crianças. Eu busco isso, eu anseio por isso. O que falar dos irmãos Marta, Maria e Lázaro? Jesus, antes de ser crucificado, ele vai para a casa de quem? Ele anda alguns quilômetros para dormir na casa dos amigos, para depois voltar para o lugar onde ele seria morto. Proximidade. Aquela família desejava conhecer Jesus, desejava saber o que Jesus queria, o que Jesus desejava. E é por isso que ali, quando Lázaro morre, as irmãs, elas têm aquela liberdade de cobrar Jesus. Se você estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Porque elas sabiam quem era Jesus. Que Jesus tinha poder para ressuscitar o irmão. E aí, eu vou folheando os evangelhos, eu acho a carta de Filipenses, capítulo 3, uma fala de Paulo, que Niles até cita no podcast também, Filipenses 3, a partir do verso de número 7. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele queria conhecer a Jesus. Talvez você quando lê o livro de Atos, Romanos, as cartas dele, você fala assim: poxa, um cara tão profundo e ainda assim queria conhecer Jesus. Um cara tão profundo assim e ainda tinha espaço para ele falar que queria conhecer a Cristo. Meu querido, Jesus é uma fonte inesgotável, que quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Sabe por quê? Porque nesse caminho da busca por Jesus, você vai sendo transformado. Você não apenas adquire conhecimento, aquilo que você conhece de Jesus muda você. Aquilo que você experimenta de Jesus muda você. Você não para de fazer o que é errado, simplesmente porque descobriu que é errado, mas é porque o seu coração está inclinado a agradar ao Senhor. Alguns anos atrás, eu estava sentado com o Rafael, cuidando de um discípulo em comum, e aí esse discípulo perguntou sobre uma decisão com o Rafael, e o Rafael falou assim: ó varão, não tem uma questão, não é certo e errado, pode, não pode. A pergunta correta seria assim: isso agrada ou não agrada ao Senhor? Isso aí, agrada ou não agrada? Porque esse é o desejo do coração do discípulo, fazer aquilo que agrada, fazer aquilo que faz o coração de Jesus derreter. E aí aquele discípulo parou assim, porque ele esperava um sim ou não, um pode ou não pode. Aí quando você vai para a dimensão do que agrada ao Senhor ou não, meu amigo, aí é outra história. Porque só sabe o que agrada quem conhece. Só sabe se agrada ou não é quem conhece. Você casado, marido e esposa,
Você sabe o que sua esposa, o que seu cônjuge, o que seu marido gosta. Então você, com sabedoria, por sabedoria, você não vai cozinhar um prato que sabe que teu marido não come. Ah, eu sei que Murilo odeia jiló. Aí vai lá Ana e faz uma gilosada, nem sei se existe esse nome. Faz lá um negócio de jiló. Aí Murilo chega para o almoço, morrendo de fome, abre a panela, é jiló. Poxa, mas aí ele fala assim, amor, eu não como isso aqui não. Aí vai lá, passa um pãozinho na chapa, come um pãozinho, e o negócio de jiló fica lá. Então você, marido, você sabe como agradar a sua esposa, tu sabe o que fazer para ela ficar bem, e a esposa também sabe. Às vezes demora um pouquinho, mas aprende. Assim é com Jesus. A gente vai aprendendo ao passo que vamos conhecendo Ele. Ao passo que vamos sendo transformados. Ao passo que vamos sendo moldados e enchidos pelo Espírito. E aí, então nós passamos a agradar ao Senhor, não porque é certo e errado, mas porque nós queremos fazer isso. É interessante que algumas pessoas, elas baseiam o seu conhecimento de Jesus numa experiência. Ela teve uma experiência lá em 1980 e ela carrega essa experiência aí por 40 anos e ela baseia sua fé atual numa experiência vivida há 40 anos. Amados, eu corri esse risco e há um tempo atrás eu me vi fazendo isso. Poxa, eu tive minhas doenças lá em 2017, 2018, pronto, passou. Vocês acompanharam tudo. Mas, é claro que foi uma experiência marcante, eu não estou ignorando isso não. Mas a experiência não é um fim em si mesma. A experiência, ela é um marco na sua história. A experiência, ela serve para você nunca esquecer. Mas jamais, por ela, você vai definir a sua fé presente. Não, você vai vivendo em novidade de vida. Hoje eu conheço muito mais a Jesus do que quando eu conheci lá naquele leito cirúrgico. Eu tive a minha experiência lá. E aquilo foi real e marcante. Mas o Jesus que eu conheço hoje, rapaz, é um novo mundo que se abriu. Eu quase paralisei lá, quase. Mas graças a Deus, que Ele não me permitiu ficar apenas na história. Mas sim em novidade de vida. E alguns amados ficam presos em histórias antigas. Sim, mas e hoje tu é o quê? Hoje você faz o quê? Hoje você anda como? Não, velho, mas lá naquela época eu tinha 20 e poucos anos, eu era jovem. Sim, mas agora tu está com 50 e tu faz como? E é verdade também, queridos, que muitos preferem ficar apenas com as informações sobre Jesus do que, de fato, conhecer a Jesus. Uma noite como essa é uma informação. Eu estou aqui ministrando a você, eu estou passando um conhecimento, eu estou passando um estudo, uma ministração. Aqui você recebe isso como uma informação. O que tu vai fazer quando sair daqui? Aí começa a vida de verdade. Aí começa o que é real. Aí começa o que fica dessa noite. É quando terminar aqui. Agora você está ouvindo, está absorvendo alguma coisa, está guardando algo no coração. E a partir de então, essa informação vai se tornar conhecimento, vai se tornar vida prática. Mas acontece que muitas pessoas, elas ficam apenas com a informação. E há uma grande diferença entre pessoas que vivem pela informação e pessoas que vivem no conhecimento de Jesus. Há uma grande diferença. E é muito fácil nós caímos nessa vida de informação. E a gente vai vivendo uma vida mecânica, uma vida estática com Jesus. Não evolui para nenhum lado, não cresce para nenhum lado. Não lê um livro, não serve, não consegue se relacionar porque tem medo de ser ferido,
tem medo de ser machucado, tem medo de ferir, e aí fica colocando limites, porque apenas fica na informação, e não vive a experiência do conhecimento, não desfruta da profundidade que o conhecer a Jesus permite. E aí eu quero trazer 3 pontos rápidos para você, que quando nós vivemos com as informações sobre Jesus, nós corremos o risco de fazer algo em nome dele, mas que não é dele. Quando nós ficamos nesse nível das informações, a gente pode estar fazendo um esforço tremendo, a gente pode estar fazendo algo em nome dele, mas ele não está presente. E você pode falar assim: Lucas, que besteira é essa que você está falando? Não, não é besteira. Tem uma historinha um pouquinho pesada, em Atos, capítulo 19, verso 11, até o verso de número 16, diz assim, ó: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E aí, então, o que aconteceu? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus, feridos, fugiram daquela casa. Veja aí, queridos, aqueles homens tinham informação. Paulo está pregando em nome de Jesus. Eu estou sabendo que tem poder aí. Tem poder aí. E aí ele, velho, bora aproveitar. Bora fazer a mesma coisa. E aí eles acharam que poderiam fazer a mesma coisa. Só que o tiro saiu pela culatra. Que o próprio Espírito fala assim, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus. E também sei quem é Paulo. Mas e você é quem? E você é quem? E o couro comeu ali. Às vezes nós gastamos energia fazendo o que Jesus nem pediu para fazer. Às vezes forçamos pessoas a fazerem coisas que nem nós fazemos. Não, você tem que orar todo dia 5 horas da manhã. Não, tem que fazer, você tem que matar sua carne. Você tem que crucificar tua carne. Sim, mas e eu levanto às 5 horas da manhã para orar? Eu faço isso de verdade, é uma prática normal da minha vida. Aí eu faço isso uma vez na vida e quero impor que meus discípulos façam a mesma coisa. É muito fácil nos perdermos nesse caminho. E um outro texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao verso 5, fala dos discípulos da igreja de Éfeso. Olha, o começo é lindo dessa porção do texto, mas depois fica um negócio meio pesado, velho. Porque olha só, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não suporta os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Tinha esforço, tinha perseverança, tinha virtudes, mas se esqueceram do principal.
do primeiro amor. As obras se tornaram mais importantes do que o próprio Jesus. O esforço, a dedicação, o empenho, a ralação tornou-se o mais importante. E a gente pode estar caindo nesse erro de fazer tudo, se esforçando tanto, sendo que o maior desejo que a gente quer é o quê? É um tapinha nas costas, é um elogio. Poxa, cara, você brocou, viu, velho? Rapaz, que excelência. Aí, não, velho, realmente, eu sou muito bom. Nossa, isso aí é Jesus, cara. Mas, na verdade, o coração está explodindo. Porque se acha demais. O que move a fazermos o que fazemos hoje como comunidade é o amor a Jesus. Sabe por que tudo que a gente tem feito ultimamente tem tanto impacto? Sabe por que tudo que a gente faz, desde uma ação social na Queimadinha, uma ação lá no Novo Paraíso, uma ação empresarial como essa aqui, que foi tão enorme, tão impactante, por que tem tanta relevância? É porque tudo isso que a gente faz é verdade na nossa vida como igreja. O que a gente faz não é um evento. Esses eventos, eles apenas revelam o que nós somos. E se nós somos o que somos, é porque Jesus fez algo em cada um de nós. E a gente agora só põe para fora o que já é uma verdade aqui dentro. Amar e abraçar a criança. Quem aqui tem dificuldade de fazer isso? Ninguém tem. Porque quase metade está no Joade ou está no Videirinha Kids. Qual o problema de você ir na Queimadinha e abraçar 500 crianças, 200 crianças? Eita, gaguejei agora. 200 crianças. Nenhum problema, porque é uma prática normal nossa. Amar. Poxa, vim aqui servir, eu vi que tinha garçons aqui, né? Na segunda. Rapaz, é natural servir. Você vê até as criancinhas no dia de ceia, pegando a bandejinha e recolhendo os copinhos. É normal nosso, é da nossa vida isso. Mas para alguns isso não é verdade. Tem tanto esforço, tem tanta dedicação, mas é por si mesmo. Uma outra coisa interessante de pessoas que vivem pela informação sobre Jesus é que elas não conseguem ver além de si mesmas. Elas não conseguem ver além do que seu próprio desempenho. E aí, quando você lembra de Lucas capítulo 18, onde sobe o fariseu e o publicano para orar, o fariseu: Senhor, eu dou o dízimo disso, eu oro assim, eu jejuo tantas vezes, eu não sou como esse aí, olha, eu faço. Baseado nas informações de Jesus, o centro da vida é o próprio eu. Quando eu apenas sei sobre, não muda nada em mim. Eu sei que Ele é, então, mas eu faço, eu aconteço, eu sou, eu fiz, eu farei, eu não farei. E a pessoa acaba sendo o centro da vida. E ela se torna o parâmetro. Sabe por quê? Porque ela começa a filtrar as coisas, a direcionar as informações que ela recebe pelo que ela tem dentro de si. Frustração, amargura, raiva, falta de perdão. E são esses os filtros que ela usa para definir as informações sobre Jesus. É por isso que para muitos é tão difícil conceber a ideia de Jesus ser tocado por uma prostituta, como aconteceu com Maria de Betânia na casa de Lázaro. É inconcebível para uma pessoa que apenas vive nas informações compreender o conceito da graça. Porque, para ele, a pessoa precisa ter, no mínimo, alguns requisitos para receber a bênção que está recebendo. Porque, pela informação que ela tem, deveria ter sido assim: se esse de fato fosse profeta, ele saberia
Quem é essa que está derramando perfume e passando o cabelo? Esse cara não é profeta coisa nenhuma, rapaz. Está me enganando aqui. Aí eu falo, Lázaro, eu entrei na tua casa. Você não me deu nem um beijo. Você sequer deu água para lavar o pé. Você sequer me recebeu como a tradição manda. Mas essa mulher, velho, é uma penetra realmente. Mas o que ela está fazendo aqui, vai ficar para toda a história. E todos vão saber o que ela fez por mim. Olha a diferença de quem conhece Jesus e de quem tem apenas informações sobre Jesus. Há uma diferença muito grande. Quando a pessoa, ela tem a vida esquadrinhada em si mesmo, ela não consegue entender. Ela não consegue aceitar esse amor incondicional. Rapaz, o cara fez e aprontou e está vindo para a videira. Não é possível um negócio desse. E Nílis ainda abraça. Meu Deus, aonde vai parar esse mundo? E aí a pessoa senta aqui, outro senta lá. Tem apenas informações sobre Jesus. Amados, Jesus é uma fonte inesgotável de amor, de graça, de sabedoria. Em Jesus, nós saciamos a fome da nossa alma. E eu não sei, eu estou concluindo já dentro do tempo. Eu não sei se o seu desejo é o mesmo do meu, de conhecer Jesus. Mas uma coisa eu quero que o Salmo 25:14 seja uma verdade na minha vida. Olha só o que diz: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu quero saber os segredos do Senhor. Eu quero saber. Eu quero ouvir a sua voz constantemente. Eu quero ser guiado. Eu quero ser guiado. Uma experiência que a gente tem tido, eu e Simeia, na construção da casa. Desde quando a gente começou o projeto, começou a execução, eu falava assim para ela: olha, eu não quero errar. Eu não quero errar. A gente sempre sabe que construção a gente gasta muito mais do que planeja. Isso aí é fato, acontece mesmo. E eu não fugi à regra. Mas uma coisa, eu sempre pedi assim: Senhor, não me permita errar. E eu fazia 3, 4, 5 orçamentos para comprar onde era mais em conta, e às vezes nem sempre onde era mais em conta era o melhor lugar. Mas até que o Senhor tem nos ajudado a fazer a nossa reforma, o Senhor tem conduzido cada passo. Eu já contei aqui a experiência de eu ir comprar cimento, e eu chegar numa loja, e o Senhor falou: não, aqui não, na outra. Eu acessar o Google para comprar madeira, e a primeira loja que apareceu para mim, que eu não conhecia, era exatamente a loja que eu deveria comprar, com o melhor preço da cidade. O Senhor conduz nossos passos. Quantas vezes eu passando no posto, aquela voz doce fala assim: abasteça, porque amanhã vai subir o combustível. Rapaz, e dito e feito, eu parava, completava o tanque, no outro dia a gasolina, 6,30. Jesus se relaciona comigo e com você. Agora, há desejo no seu coração? A pergunta é essa. Você tem essa vontade de conhecer? Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse desejo partirá de você. Não será eu, como pastor, eu posso te motivar, eu posso incentivar você, mas o desejo nascerá do seu coração. É a sua intenção. Eu saber que o whey protein é bom, não muda a minha vida. Vai mudar a hora que eu começar a tomar aquele whey vegano lá,
Só Jesus. Mas eu experimentei. Fiz lá meu brigadeirinho lá com o whey, deu super certo. Eu saber que se alimentar bem é bom, só vai ter efeito em mim a hora que eu começar a comer direito. A hora que eu começar a comer certo. E graças a Deus eu estou nessa labuta aí há alguns meses. Já foram eliminados 13 quilos. E eu estou nessa batalha aí e eu vou vencer. Eu sei que vai demorar um pouquinho até chegar no peso ideal, mas eu estou nessa caminhada. E tem sido uma caminhada bem interessante, porque cada dia é uma vitória, cada dia é um aprendizado. E aí eu estou entrando nesse universo da alimentação e eu vou descobrindo vários tipos de alimento, eu vou descobrindo as propriedades, eu fico pirado assim, falei, rapaz, que negócio massa isso aqui, velho. Aí eu vou lá, faço minhas marmitas, faço um monte de marmita, porque eu descobri que a abóbora tem isso, a abóbora tem aquilo, e aí eu faço um monte de abóbora. Aí eu enjoo. Aí esse médico está me acompanhando nessa. Aí eu descubro que brócolis e assim e tal, os vegetais com folhas verdes, né, escuras, têm tal propriedade. Eu como uma porrada de rúcula, couve e brócolis. Aí todo mundo lá em casa só come aquilo até acabar. Aí depois eu vou descobrindo que tem outra propriedade na batata. Aí toma lá, todo mundo come só purê de batata. Eu estou descobrindo. E aí está dando certo. O resultado está vindo devagarzinho. Alguns mais que outros. Mas é interessante, porque eu estou conhecendo esse universo. Eu estou conhecendo esse mundo. Talvez até eu entre na faculdade de nutrição aí. Não é nutrição não. É outra. É outra. O ano que vem é outra. Mas eu quero concluir com você. Eu quero chamar aqui a banda. Nós vamos cantar uma música bastante conhecida. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero ler o Salmo 42, verso de número 1 e número 2. Diz assim, ó. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? O Salmo 143, verso 6, diz assim, ó. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me tome como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Faze-me conhecer a tua vontade. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós conheceremos a vontade dele, ao passo que o conhecermos na intimidade. Ele falará conosco a vontade dele em cada decisão que devemos tomar, em cada situação da vida. Foi assim que Jesus ensinou e formou os seus discípulos. Nas circunstâncias da vida, Jesus foi mostrando como agir, como ser. Numa afronta, numa cobrança de imposto, Jesus mostrou como ser, como se portar. E é isso que Jesus quer mostrar para você hoje. Ele quer ensinar você. Ele quer ser conhecido por ti. Que essa música seja uma verdade na minha vida e na sua vida, hoje e até a volta de Cristo Jesus. Vamos cantar, e após o término da música nós já estamos encerrando a nossa macro.